Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida e já gostasse do réu e das suas circunstâncias, e da vítima e das suas circunstâncias. E a gente vê essa tragédia sendo contada, a gente não consegue sair indiferente, a gente ouvir os argumentos da defesa, a gente ouvir os argumentos da acusação, a gente não consegue evitar criar uma ideia de justiça que a gente espera que seja aplicada naquele caso. Então, isso mexe muito com nossos sentimentos, isso mexe muito com a nossa curiosidade, isso nos aguça muito essa curiosidade, né? Então, eu sugiro fortemente que vocês, quando tiverem a oportunidade, que vocês assistam a uma sessão do Tribunal do Júri, eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. E eu queria tratar com vocês, de um modo geral, quando a gente faz esse evento de forma presencial, a gente gosta de fazer simulações de júri. Mas eu vou fazer algo melhor que uma simulação, que é falar um pouco para vocês sobre como é o Tribunal do Júri e, de alguma maneira, tentar dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, falando sobre algumas coisas que eu acho que são pressupostos para um bom orador no Tribunal do Júri e algumas ferramentas de persuasão que eu gostaria de partilhar com vocês. Então, assim, para começo de conversa, eu já disse a vocês que o Tribunal do Júri ele tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. E crimes dolosos contra a vida, dolosos, assim, vou fazer uma generalização, dolo, vamos equiparar, assim, termos bem, assim, não tecnicamente apropriados, mas vamos chamar o dolo de intenção, para vocês entenderem bem o que a gente está falando aqui. Então, crimes intencionais contra a vida, de um modo geral. Tá? Então, podemos falar aqui de homicídio, tentativa de homicídio, aborto, infanticídio e algumas variações. Então, assim, quais são as principais diferenças entre o Tribunal do Júri? Porque eu disse a vocês, o Tribunal do Júri é uma parte do processo penal, é uma parte pequena do processo penal. Qual é a diferença entre o Tribunal do Júri, o procedimento do Tribunal do Júri, para o procedimento que a gente vê, de um modo geral, no processo penal, quando a gente fala de lava-jato, por exemplo, ou dessas operações que vocês devem seguidamente ver nos jornais. O Tribunal do Júri, ele é um julgamento, a primeira diferença, né? Julgamento por juízes leigos. Essa é uma diferença muito importante, né? Julgamento por juízes leigos. Ou seja, qual é a ideia do Tribunal do Júri? A gente tem uma notícia histórica do Tribunal do Júri desde o século XIII. Desde o século XIII, esta belíssima instituição do júri já tem, digamos assim, raízes. E qual é a ideia que está por detrás do Tribunal do Júri? É a ideia de o sujeito ser julgado pelos seus semelhantes, pelos seus pares, né? Julgamento pelos pares. É disso que se trata o Tribunal do Júri, de julgamento pelos pares. O que se pretendia quando se concebeu o Tribunal do Júri era que o sujeito fosse julgado por alguém como ele, por alguém que vivencia as mesmas coisas, por alguém que pertence a um mesmo contexto, não pelo soberano, não é o Estado que deveria julgar as pessoas, a lógica é essa. Em crimes, e vejam como é interessante que o Tribunal do Júri tenha competência para julgar homicídio, crimes dolosos contra a vida, que talvez sejam os mais paradigmáticos. Quando a gente pensa em crime, vem à cabeça o homicídio, talvez o crime mais importante que nós tenhamos no nosso Código Penal. E se fala muito que o homicídio ele é um crime muito democrático. Por que o homicídio é um crime democrático? Porque a gente pode dizer que a gente não vai... A gente pode dizer com alguma convicção, uma confiança, que a gente nunca vai furtar, que a gente nunca vai roubar, que a gente nunca vai praticar alguma conduta desse tipo, mas o homicídio é difícil que as pessoas possam dizer eu nunca matarei, porque você não sabe que tipo de situação que a vida eventualmente pode lhe colocar. Então imaginem um sujeito, e nós já passamos por casos assim, né, Gustavo? A gente vê lá no Prasjur casos, temos um caso muito interessante lá,
de um sujeito que matou uma pessoa que era uma traficante reconhecida e perigosa, que aliciava o seu filho, né, que ia atrás do filho desse senhor para ele traficar para ela, e ameaçava a família o tempo inteiro. Então, e eles tentaram se mudar algumas vezes, mudavam de endereço, e o pai pegava e mudava de endereço, e a vida inteira com medo daquela pessoa, e ela ia atrás e continuava ameaçando o filho, até que um dia essa traficante, então, vai até o local e se altera e vai cobrar alguma coisa, e eles acabam brigando, e tem uma briga, e estão armados, e acaba terminando em morte dessa traficante, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, a vida, o nosso contexto, acaba nos colocando numa situação em que o sujeito eventualmente mata, né? A gente pode pensar em outras situações, um pai que eventualmente tem lá uma filha, um filho que é morto, ou que sofre abuso sexual, alguma coisa assim, e num momento de desespero, num momento perde o controle e briga e mata. Quer dizer, são coisas que a gente não tem como... A vida pode pregar muitas peças, né? Então, por isso que se fala que o homicídio é um crime muito democrático, porque não tem classe, não tem absolutamente nada. Qualquer pessoa eventualmente pode matar, dependendo das circunstâncias. Uma pessoa entra na sua casa e tem a sua família, e você eventualmente tem uma arma e pode se proteger. Então, e a pessoa que fizer isso, tendencialmente vai ser julgada pelo tribunal do júri. E a ideia é que, nesse tipo de situação, ela fosse julgada não pelo Estado, por meio assim, da figura do soberano, mas sim pelos seus pares, por pessoas semelhantes que poderiam compartilhar, ou que poderiam estar na mesma situação. Quer dizer, a empatia é muito importante no julgamento, eu acho que eu sempre tento ressaltar isso, porque de alguma maneira a gente perdeu isso hoje em dia, em razão do tipo de crime que a gente acaba vendo no tribunal do júri hoje, que é muito focado em ocorrências que tem a ver com tráfico de drogas. Então, o homicídio, às vezes, está muito associado a isso, e aí se perdeu um pouco essa empatia, porque o jurado não consegue, muitas vezes, se enxergar mais no réu como com essa empatia. Então, essa é uma primeira diferença, né? O julgamento por leigos, por pessoas que, portanto, deveriam ser como réu, que poderiam se colocar no lugar do réu, e que julgam, consequentemente, sem o mesmo apego à técnica que um juiz togado, que um juiz de carreira provavelmente utilizaria. Não podem pensar que um juiz lá da Lava Jato, que pega uma operação extremamente técnica, com crimes extremamente de comprovação, com maior complexidade, como crimes econômicos, o juiz não pode não ser técnico, ele tem que ser técnico. O tribunal do júri é diferente, nem se espera que o jurado seja técnico. Então, isso é uma primeira questão. Segunda questão, a segunda diferença do tribunal do júri é a oralidade. Oralidade é algo que a gente basicamente só encontra no tribunal do júri, no nosso procedimento. Nosso procedimento é muito escrito, né? É muito processo, é calhamaço de folhas, né? Tem aqui processo, folhas e mais folhas. E o nosso procedimento ele é muito escrito. Mas no tribunal do júri nós temos um momento, e é só um momento, porque até chegar lá no tribunal do júri, muita coisa já aconteceu no processo. Até chegar lá no dia da sessão do tribunal do júri, a gente provavelmente já teve um desses aqui. E no dia do tribunal do júri, no entanto, a gente tem lá a oralidade. E essa é uma diferença muito importante. Porque não basta, nesse momento, que o sujeito seja um conhecedor profundo das leis, do direito, não basta que seja um sujeito com uma grande cultura, o sujeito tem que ser um bom orador, tem que ter a capacidade de persuadir, tem que ter a capacidade de convencer, e isso requer outras competências, que não somente aquelas que a gente desenvolve quando a gente estuda, quando a gente simplesmente sabe de ler, né? A gente tem que praticar, a gente tem que
exercitar essa competência que a gente exercita como qualquer outra, né, que é a capacidade de se expor, a capacidade de falar e a capacidade de alguma maneira no tribunal do júri ser interessante a ponto de conseguir convencer um jurado. Então, julgamento por leigos, a oralidade e a terceira diferença que decorre um pouco dessa característica do tribunal do júri de ser composto por juízes leigos, que é a persuasão baseada em argumentos livres, né? Quer dizer, eu posso muito bem no tribunal do júri fazer uma defesa que apele à sensibilidade do jurado, uma defesa que apele até um julgamento por piedade. E isso poderia ser um argumento no tribunal do júri, que é uma coisa que não tem cabimento num processo escrito, num processo técnico. Eu posso formular um argumento, por exemplo, de que um sujeito que responde a um processo, vamos imaginar, por uma tentativa de homicídio da qual não resultou nenhum ferimento, nenhuma consequência grave para a vida da vítima, um processo que daqui a pouco já tem muito tempo, o fato ocorreu há 12 anos atrás, vamos imaginar, eu tive um caso assim, ocorreu há 12 anos atrás, ninguém se feriu, não houve qualquer consequência relevante, e era um sujeito que tinha, na época, assim, 18 anos, jovem, assim, recém era alguém que era imputável, tinha lá seus 18, 19 anos, e aí passou-se muito tempo, e aí ele acabou, depois sendo, enfim, processado, o processo demorou bastante, foi julgado. Só que no meio do caminho, é um sujeito que quando era adolescente, ele era meio complicadinho, era um sujeito que era envolvido, digamos assim, em algumas contravenções, mas que assim, arrumou um emprego, constituiu família, que virou um cidadão, assim, uma conduta extremamente irretocável posteriormente. E a gente poderia era um caso assim, não é sempre que a gente consegue ver isso, mas naquela situação era um caso que ficava muito claro que aquela punição faria muito mais mal do que bem naquele contexto, porque era um sujeito que ia ter que abrir mão de tudo isso, ia perder emprego, ia ter que abandonar a família, ia cumprir pena, não ia ser uma situação muito boa no presídio, não ia ter uma situação boa no presídio, como ninguém tem uma situação boa no presídio, que são submetidos, nossos presídios hoje, são submetidos a condições extremamente degradantes, né? E quando não teria contato com uma rede de criminalidade que colocaria ele numa situação que ele já tinha saído, trabalhando e tendo uma vida honesta. Então, a pena não faria bem naquela situação. Então, aqui, estou dizendo para vocês isso porque é uma argumentação que não tenho como utilizar perante um juiz técnico, mas o jurado ele pode pensar, puxa, faz sentido isso, por que eu vou punir esse cidadão, por que eu vou botar ele num presídio se o que a gente espera que a pena faça, quando a gente pensa para que punir uma pessoa, é para que essa pessoa se reeduque, para que essa pessoa possa depois se reinserir na sociedade. Isso já aconteceu com essa pessoa. Isso já aconteceu, então eu vou dar um passo atrás, botando essa pessoa num presídio para ter que dever favor para faccionado, por exemplo. A gente vai proteger ele no presídio e vai cobrar alguma coisa para isso. Recomendo que vejam o documentário Central, para que tenham uma boa ideia de como as coisas funcionam no cárcere. Então, o argumento era esse, mas o que eu quero dizer para vocês é que no tribunal do júri, a gente pode fazer referência a esse tipo de argumentação, a gente pode utilizar esse tipo de argumentação, porque o jurado, ele não se espera que o jurado se apegue tanto a questões técnicas. Não é essa a função. Caso contrário, nem precisaria estar ali. Caso contrário, não precisaria existir o tribunal do júri, que é uma grande, digamos assim, uma grande manifestação democrática dentro do processo penal, porque é a sociedade sendo chamada a decidir casos penais. Bom, então, essas são diferenças muito importantes que se estabelecem entre o procedimento comum, processo escrito, decidido tecnicamente por um juiz com bastante preparo técnico, e o tribunal do júri, que tem, portanto, essa aura de romance, de oralidade, e que envolve uma argumentação muito mais abrangente, muito mais rica, porque o sujeito tem que ser um bom conhecedor, tem que ter conhecimentos gerais,
tem que ter uma certa cultura para poder, de alguma maneira, enriquecer a sua argumentação. Então, antes de eu dizer para vocês o que eu considero algumas ferramentas assim, importantes de persuasão, eu quero que todo mundo saia daqui um pouco mais preparado, para quem sabe no futuro vocês possam exercer essa função, mas algumas coisas que eu acho que são pressupostos para que vocês possam atuar lá no futuro no plenário do júri. Na Unicinos, eu quero fazer um parênteses, a gente reestruturou bastante o nosso currículo de maneira a propiciar que o aluno, desde o início do curso, tenha contato, tenha vivências práticas. Isso é muito importante para a gente. E a gente acredita muito que o aluno precisa se colocar nesses espaços e precisa ter essas experiências desde o início do curso. Não faz sentido a gente simplesmente sair adquirindo conhecimento para chegar lá no final do curso ou depois de formado começar a praticar. A gente tem que já, de alguma maneira, conciliar isso, né? E a gente concebeu lá, né, Gustavo, as atividades extra-classe, e hoje os alunos, desde o início do semestre, têm que participar de audiências, sessões de julgamento, têm que assistir às sessões do Tribunal do Júri, e eu particularmente gosto muito, no segundo semestre, é uma oficina de júri simulado, né? Porque o aluno ele tem que participar, ele tem que se colocar um pouco neste papel, tem que ser um pouco orador para desenvolver um pouco essa competência. Então, quando eu falo para vocês que eu quero dar algumas ferramentas importantes, não é para vocês terem lá só daqui a 5, 6 anos, é porque já, se vocês ingressarem lá no curso, vocês já vão desde o início, eu vou tentar colocar isso na cabeça de vocês, né, que vocês têm que ter alguns pressupostos para que vocês possam fazer uma boa acusação, uma boa defesa depois no Tribunal do Júri. Primeira coisa, conhecer o caso. Conhecer o caso é muito importante. Isso é um pressuposto, né? Tem que conhecer bem o caso, tem que conhecer bem o processo. Para que a gente possa falar sobre algo, a gente tem que conhecer bem. Para que a gente possa falar sobre um caso, a gente tem que conhecer muito bem, tem que fazer um estudo muito profundo. E isso mexe com a gente, né? Eu, até hoje, quando eu vou fazer júri, eu fico nervoso. Não sou só eu. Evandro Lins e Silva ficava nervoso quando fazia júris. Evandro Lins e Silva, que é um dos maiores tribunos que a gente já teve nesse país, ele ficava nervoso quando fazia júris. E à medida que ele ia fazendo mais júris e ganhando mais renome, mais reconhecimento, ele ficava mais nervoso, porque ele sabia que se esperava dele uma defesa muito brilhante em cada processo. E ele sempre ficava nervoso, e cada vez mais nervoso. E por ele ser o Evandro Lins e Silva, promotor, queria fazer um bom júri contra ele. Então não existia júri, não existia pequena causa para o Evandro Lins e Silva, porque todo mundo queria fazer um grande júri contra o Evandro Lins e Silva. Então todos ficam nervosos quando fazem júri. Mas a gente tem que, de alguma maneira, a gente se prepara, né? Como é que a gente vai responder a esse nervosismo? Se preparando, lendo, conhecendo o processo. E o Evandro Lins e Silva, eu vou falar bastante sobre ele hoje. Inclusive, vou mostrar para vocês alguns vídeos do Evandro Lins e Silva. O Evandro Lins e Silva, ele tinha uma expressão que é o estado de júri. Ou seja, quando o sujeito vai fazer um júri, ele entra em estado de júri. Uma semana antes, às vésperas do julgamento, ele já começa, estuda o processo, lê o processo e relê o processo, né? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, sublinha, e toma nota, e faz nota, e imagina como é que vai ser quando o promotor debater com ele, e o que ele vai responder se falar em tal coisa, se falar em outra coisa. A gente entra um pouco nisso. Todo mundo que faz um júri vai passar por isso. E se vocês vierem a fazer simulações comigo, eu espero que façam, espero que ingressem no curso de Direito, espero que façam essas simulações, vocês vão ficar nervosos também. E é um nervosismo muito parecido, não é um diferente. É muito parecido com o que vocês vão ter quando forem posteriormente fazer uma defesa no Tribunal do Júri. Como é que a gente faz, como é que a gente se responde a esse nervosismo? Se preparando, lendo o processo, estudando o caso. E uma coisa que eu acho muito importante é que não é nem só a gente tem que ter familiaridade com o caso, a gente tem que estudar o processo, a gente tem que aprender também a estudar o processo, há técnicas para isso, eu não vou entrar nelas, não faz muito sentido agora. Mas uma coisa que eu acho interessante também é conhecer o local dos fatos, porque eu disse a vocês, cada processo
é uma tragédia pessoal, uma história de uma tragédia humana, e a gente tem que entender o que aconteceu. E uma coisa que eu acho fundamental para a gente entender o que aconteceu é a gente conhecer os fatos, conhecer o local. A gente tem lá uma descrição de um homicídio, de uma tentativa de homicídio que aconteceu no local. Então vamos conhecer, para a gente imaginar como é que foi a dinâmica dos fatos. Eu gosto de ir para o local, eu gosto de entender o que aconteceu. E tem uma história que eu acho legal de falar para vocês, de um caso nosso do Prasjur, da Unicinos, e o sujeito chegou, ele estava sendo acusado de um homicídio no trânsito, que ele teria causado porque ele, segundo a acusação, teria participado de um racha. Ele estaria fazendo corrida, estava de moto, estaria participando de uma disputa com algum amigo, alguma coisa assim, e acabou colidindo de frente com outro motoqueiro que vinha no outro sentido da via. E aí o Ministério Público acusou de homicídio causado por dolo eventual, que é uma figura de dolo distinta. Eu disse a vocês antes que o dolo é intenção, mas nem sempre. Por isso que é um pouco impróprio dizer que é intenção. Né? Quando o sujeito assume o risco, quando ele consente com a possibilidade de causar um resultado, ele aceita, ele se conforma com aquilo ali, ele responde como se tivesse querido. O ordenamento jurídico equipara isso. Né? E enfim, e a acusação era essa. E eu me lembro dele falar conosco lá no Prasjur, e era um sujeito assim, extremamente gentil, assim, um estudante que tinha ficado com problemas posteriormente na articulação do braço, não conseguia mexer, jeito extremamente gentil, extremamente agradecido, educado. E aquele acidente acabou com a vida dele, porque de alguma maneira não só deixou lesões, assim, sequelas, né? Mas também ele nunca se recuperou bem de saber que aquilo lá acabou ocasionando a morte de uma pessoa. Né? Não é simples uma pessoa de bem que se envolve em um acidente saber que aquilo ali resultou na morte de uma pessoa. Isso é difícil, isso é muito difícil. E ele falava, e eu perguntava para ele como é que aconteceu, se ele tinha disputado essa corrida mesmo. Ele disse que não teve nada de racha, que ele simplesmente estava voltando para casa, ele foi fazer uma ultrapassagem e ele não lembrava o que tinha acontecido. Foi fazer uma ultrapassagem e aí apagou tudo, ele não consegue lembrar o que aconteceu. E aquilo me chamou muito a atenção e eu pensei, a gente precisa conhecer esse lugar, a gente precisa ver como é que é. Porque não faz sentido você se colocar no lugar de uma pessoa que está de moto e você vai fazer uma ultrapassagem. Por mais que eu tivesse, vamos imaginar que ele nem estivesse falando a verdade, por mais que ele estivesse participando de um racha, por que ele não desviou? Por que ele não desviou? Por que uma pessoa não desvia quando vê alguém vindo no outro sentido? Alguma coisa está errada nisso. Né? Então, a gente precisa saber o que aconteceu. E aí fomos ao local e um aluno da Unicinos, que era meu monitor, que era meu aluno do Prasjur, da oficina, agora eu não lembro mais, ele foi ao local e ele levou um drone para o local. E a gente produziu lá um material bem interessante, porque como a gente já suspeitava, tinha que ter algum problema de visibilidade para justificar aquilo ali. Uma pessoa não vai andar na contramão, ver uma pessoa tá vindo na direção dela e não fazer nada. Só um suicida faria isso. De um modo geral, não vai fazer isso. Por que vai andar? Vai desviar. Não vai andar na contramão. Então tinha que ter algum problema de visibilidade ali. Não podia ser bem assim essa história. E ele foi lá e, de fato, no local exato do acidente, havia lá uma descida que não estava corretamente sinalizada. E eu vou mostrar para vocês aqui o material que foi produzido. Me digam aí se vocês conseguem enxergar a minha tela. Consegue, né, Gustavo? Ainda não, está. Não consegue? Tá, peraí. Tá vendo agora? Ainda não. Ainda não? Eita. Espera só um pouquinho que vai dar, tá, gente? Não se assustem.
Não se assustem que a gente chega lá. Tá vendo? Agora tá assim. Agora sim. Tá. Então vejam lá. Essa aqui é a imagem que nós conseguimos produzir. Esse é o local exato daquele acidente. Vejam que a gente está parado, o drone está aqui e a gente consegue ver que tem uma descida ali. E o sinal é de que ultrapassagens são permitidas. Mas não há visibilidade para ver quem é que está vindo lá de baixo. A visibilidade é muito ruim. Então, se o sujeito está aqui fazendo uma ultrapassagem, como ele pode fazer, como é permitido que ele faça, ele não enxerga quem está vindo. E o sinal de proibido ultrapassar só começa em cima da descida. Quando a pessoa já está lá, já veio alguém, já deu acidente. Quando a pessoa vê que é proibido ultrapassar, ela já não consegue mais reagir. E a gente produziu, isso é só um exemplo, né? Mas a gente produziu um material bem interessante sobre isso. Então, estou querendo dizer para vocês que é muito importante a gente conhecer o local, porque isso nos permitiu fazer uma defesa convicta em relação à dinâmica dos fatos naquele momento. A gente tinha convicção de que se ele estava ali é porque ele acreditava que podia fazer uma ultrapassagem, porque ele foi induzido a isso pela sinalização deficiente daquela via, e a prefeitura nos respaldou com documentos confirmando que realmente a sinalização era aquela e tinha sido alterado, não era nem assim, era pior ainda, não tinha nada antes, né? E a gente conseguiu mostrar naquele caso que ele foi induzido a erro, foi fazer uma ultrapassagem no local permitido, então permitido, e acabou colidindo por infortúnio com o sujeito que estava subindo ali, né? E teve lesões, teve sequelas, não saiu bem daquela história. Ele acabou, inclusive, sendo absolvido naquele caso. Então, conhecer os fatos é muito importante. E conhecer o direito, conhecer as leis aplicáveis, por exemplo, nesse caso, a gente teve que falar sobre dolo eventual e culpa consciente, que é uma discussão que, né, Gustavo, os juristas há décadas e décadas discutem critérios para distinguir dolo eventual e culpa consciente. É uma discussão muito complexa para os próprios juristas, para os penalistas do mundo inteiro, e a gente tem que trabalhar isso com um jurado que é leigo, numa linguagem simples. A gente tem que ter capacidade de explicar conceitos complexos numa linguagem simples, traduzir conceitos complexos numa linguagem muito simples que um jurado leigo possa entender. Então, temos que ver a distinção de dolo eventual, culpa consciente, trabalhar com alguns casos, dar alguns exemplos, trabalhar com a legislação. Eu peguei um quadro negro naquele caso lá para conseguir passar para os jurados uma distinção, mostrando para os jurados que não fazia sentido também que um sujeito numa motocicleta, numa moto, né, ele vá ser indiferente quanto a um desfecho, porque se algum acidente ocorre, ele está numa moto, ele vai morrer também. Então, tendencialmente não será indiferente, e indiferença é importante para o dolo eventual. Então, é importante a gente conhecer o direito para que a gente possa também trabalhar esses conceitos no tribunal do júri. Mas eu disse a vocês que isso é pressuposto. Então, pressuposto é conhecer o caso e pressuposto é conhecer o direito, para que a gente possa, então, fazer uma defesa. Mas eu também disse a vocês que não basta a gente simplesmente conhecer, a gente simplesmente ter uma boa cultura jurídica, porque a gente tem que persuadir. Tribunal do júri envolve oralidade e tribunal do júri envolve convencimento. E mesmo um sujeito muito culto e muito técnico pode não ter êxito no tribunal do júri. A gente tem vários advogados que são exímios defensores, mas que não fazem júri, porque é uma competência que não trabalharam, não desenvolveram, ou nem querem, não têm interesse em desenvolver essa competência, né? Porque são coisas diferentes. Então, tem defensor que não faz júri. Mas eu posso fazer perfeitamente um júri e ter, do ponto de vista jurídico, razão, digamos assim, né, para colocar em termos mais simples, mas eu tenho lá um promotor que é muito bom, muito hábil, que tem uma oratória incrível, que consegue seduzir,
E ele tende a ter êxito nesse tipo de situação. Eu posso estar num dia ruim, eu posso estar com uma fala chata. Quem nunca teve uma aula lá com um professor que eventualmente achou que o professor, deu uma aula chata. O que tu acha do teu professor fulano? Puxa, ele sabe muito, mas a aula dele às vezes é meio chatinha. Se eu faço um júri assim, a tendência é que o jurado não goste muito de mim, isso é um problema. E eu não consiga convencer, não consiga persuadir o jurado, porque ele diz assim, poxa, o cara não, né, meio chatinho, daqui a pouco ele não presta atenção. E aí vem o promotor que fala de manhã, normalmente ali umas 11, 11h30, todo mundo assim com o olho desse tamanho já, que não é bem no início da manhã, tá com fome, olho desse tamanho, aí o pessoal almoça, e aí vem lá o defensor falar, a 1h30, o pessoal com sono, né, aquele olhinho assim, e aí não estão nem prestando atenção no que eu estou falando, eu posso ter toda a razão do mundo, e eu vou ter dificuldade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pedindo desculpas por ser repetitivo, mas é que é uma competência diferente, a gente tem que saber colocar as coisas, a gente tem que tentar ser o mais interessante possível, porque isso tudo vai ser fundamental para que a gente possa, de alguma maneira, ter o voto do jurado, que é o que a gente quer ter no final, o orador quer no tribunal do júri, ter o voto do jurado. E quais seriam, então, eu poderia falar de muitas coisas, né? Mas quais seriam as técnicas de persuasão que eu acho que são legais de colocar para vocês, para tentar já ser um pouco mais interessante aqui, vocês possam tirar alguma coisa útil do que eu estou falando. A primeira delas, para eu falar sobre isso, eu vou contar uma história, que é de um defensor público muito conhecido no tribunal do júri, e que ele fez algo, essa história me foi contada por um amigo que é promotor e que fez esse júri com ele, e que aconteceu o seguinte, ele tinha lá um júri, ele tinha um júri na segunda, na terça, na quarta e outro na quinta. Ou seja, cada dia da semana ele tinha um júri. Então ele tinha 4 júris naquela semana. Né? E quem faz júri sabe que é um trabalho, é uma coisa bem, como eu disse a vocês, a gente fica lá semanas estudando o processo, nas vésperas, é uma coisa que nos consome muito, muito estudo e tal. Então, imaginem vocês tendo um júri na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e outro na quinta-feira. Isso que enlouquece. E aí, no júri da quinta-feira, que era com esse meu amigo promotor, ele chegou lá e não tinha estudado o processo, porque não tinha tido tempo de estudar o processo. E eu disse a vocês que estudar o processo é importante, é fundamental, um pressuposto. Só que ele era um defensor público muitíssimo experiente, mas com mais assim de 1000 júris. E aí ele chegou na hora da fala dele, ele tem 1h30 para falar, e disse para os jurados assim, eu vou abrir o jogo com os senhores. Eu não estudei esse caso, eu não estudei o processo, porque eu tive 3 júris essa semana, esse é o 4º júri. Mas eu decidi que eu vou fazer com os senhores uma coisa diferente. Eu vou mostrar para os senhores como eu estudo o processo. Eu vou mostrar para os senhores como é o processo que eu utilizo para estudar o caso. E aí ele começou a se inteirar do caso na frente dos jurados. Ele pegou o tempo de fala que ele tinha para ler, para abrir os depoimentos, mostrou para o jurado como ele faz quando ele vai estudar o processo. E aí ele lia o depoimento e dizia assim, o que a vítima está falando, o que a testemunha está falando. Falou isso aqui, vamos ver o que ela disse lá em juízo. Porque a pessoa normalmente é ouvida na polícia, no inquérito policial e depois em juízo. Aí ouve lá o depoimento, lê o depoimento da testemunha no inquérito policial e depois em juízo. E aí diz assim, tem uma diferença aqui, ó. Na polícia ela disse tal coisa, em juízo ela disse outra coisa. Como é que fica? Como é que faz? Tem um problema, tem uma contradição. Para condenar uma pessoa tem que ter convicção, tem que ter certeza, e essa testemunha presencial já, né, escorregou aqui, já não tem convicção. Então, ele começou a trabalhar o processo que ele utiliza para conhecer ou para estudar o caso. Essa história ela é bem interessante pelo seguinte, porque ela mostra essa primeira ferramenta que eu acho que é fundamental, que é a de ter transparência e sinceridade na fala. Transparência e sinceridade, eu acho que é uma ferramenta de persuasão das mais poderosas. Qual é o problema? Por que a gente tem tanta dificuldade de acreditar num vendedor, quando o vendedor chega para a gente e diz assim, esse aqui é o melhor produto do mundo,
o senhor tem que comprar isso aqui. Esse produto aqui é incrível. Por que a gente tem dificuldade de acreditar no vendedor? Porque a gente sabe que o vendedor está ali para nos vender. E a gente sabe, a gente desconfia daquilo que ele nos está dizendo. Porque a gente entende, olha, se ele está dizendo isso é porque ele quer me vender. Isso é bem interessante, porque o que vai fazer o bom vendedor numa situação como essa? Ele vai dizer, o discurso dele não vai ser, olha, esse aqui é o melhor produto do mundo. Ele vai dizer assim, olha, esse produto aqui, ele tem alguns problemas mesmo, porque tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que é o melhor do mercado, porque se você pega o mercado, você vai ver que tal veículo tem tal problema, o outro veículo tem tal problema, e esse aqui é o que tem menos problemas, né? Ele reconhece uma falha no produto, por exemplo, ou ele diz assim, olha, vou dizer para você que eu tenho um destes na minha casa e eu acho excelente. Eu não abro mão disso aqui. Ou seja, aí a gente vê assim, puxa, mas por que ele está falando isso? Se ele tem um em casa, então deve ser bom mesmo. A gente acredita no que ele está dizendo. Então, assim, um dos maiores problemas do discurso do orador no tribunal do júri é esse, a gente superar um pouco esse obstáculo inicial, que é o nosso local de fala. Porque o jurado vai olhar e vai dizer assim, o promotor está aqui e quer acusar, quer que eu condene. E o defensor está lá e quer que eu absolva. E então ele está dizendo isso porque ele quer que eu absolva. Ele está dizendo aquilo porque ele quer que eu condene. A gente tem que sair um pouco a gente tem que fazer com que o jurado perceba que o que nós estamos colocando é sincero. E esse defensor público, ele deu uma aula disso nesse caso, porque ainda que ele tenha feito algo que não é nada recomendável, que eu disse para vocês, tem que estudar, tem que conhecer o caso. Mas ele, ao fazer isso, ele emprestou para aquela conclusão dele uma transparência, uma sinceridade, porque ele estava dizendo assim, olha, eu tô concluindo isso aqui com vocês agora. Eu estou aprendendo esse processo com vocês. E a conclusão é essa, eu só posso chegar a essa conclusão. Isso acaba, de alguma maneira, emprestando muita sinceridade para o discurso dele. E o cara consegue ter um bom resultado assim. Óbvio que, num caso, assim, o juiz, quando ele vê que um defensor chega e não estudou, ele tem que dissolver aquele julgamento, porque o sujeito está indefeso, ele não pode estar indefeso no tribunal do júri. Ele só não fez isso porque ele sabia que era um defensor público extremamente experiente, né, e deixou ver onde é que o cara ia chegar. E foi muito bem naquele julgamento. Me consta que ele não conseguiu absolver o sujeito, mas teve 3 votos dos 7, né, foi 4-3. O sujeito não conhecer um processo e fazer isso é uma façanha, mas o que eu quero mostrar é que ele talvez não tenha feito de propósito, mas mesmo sem saber, ele deu uma aula porque ele conseguiu ser transparente, ele conseguiu mostrar muita sinceridade na fala dele. E eu acho que uma das formas que a gente tem de fazer isso, além disso, é dizer, olha, reconhecer, por exemplo, que a denúncia é parcialmente procedente, dizer assim, olha, eu concordo com esse crime, eu concordo com essa acusação em relação a este aspecto aqui, mas não em relação a isso. Ou seja, eu faço uma concessão na minha fala e eu reconheço que a pessoa que eu estou defendendo já praticou diversos crimes. Ou seja, um sujeito que já praticou um crime outra vez, não é, portanto, eu reconheço que não é uma pessoa exemplar, que não é um cidadão exemplar, mas em relação a esse caso, a coisa não aconteceu bem assim, por isso. Ou seja, eu faço algumas concessões que, de alguma maneira, emprestam maior transparência, maior sinceridade para minha fala. Ou eu posso, por exemplo, dizer, tentar explicitar um pouco qual foi o processo que eu utilizei quando eu estudei. Não vou fazer que nem esse defensor público que estudou na frente dos jurados, mas eu posso dizer para os jurados, olha, eu vou dizer para os senhores que quando eu peguei esse caso, a minha primeira impressão, inclusive, foi de que ele era responsável. Mas aí eu vi este elemento aqui e aí eu mudei de ideia. Quer dizer, eu estou mostrando um pouco como é o processo, e isso acaba dando maior transparência e maior fidedignidade, talvez, para a minha conclusão. Então, isso eu acho importante. Além ainda no âmbito dessa ferramenta importante, que é a transparência e a sinceridade, eu acho que é fundamental que o sujeito... A melhor forma de a gente soar sincero é a gente ser sincero.
Então, a gente fazer uma defesa acreditando naquilo que a gente está falando. Eu não sou um artista, eu não sou ator, eu sou um professor, eu sou defensor, né? Eu não consigo defender algo se eu não estou convicto, tá? Então, a gente fazer uma defesa convicta é fundamental, porque quando a gente está convicto, quando a gente acredita no que a gente está falando, a gente se importa, a gente não faz não é uma fala insossa, o Evandro Lins e Silva tem uma frase que é: defesa sem vigor, sem dedicação, ardente, sem sentimento, é defesa sem vida, fria, fadada ao insucesso, defesa de perdedor de causas. A gente tem que de alguma maneira, se envolver, e há uma disputa em relação a isso, há estilos e estilos. Eu me envolvo muito, né? Eu particularmente me envolvo muito, e talvez no dia que eu deixar de me envolver, deixar de me afetar por um resultado que eu considere injusto, talvez eu não deva mais fazer. Júri, no meu entendimento. Acho que a gente acaba sofrendo muito também, mas isso mostra para quem está nos ouvindo que a gente acredita no que a gente está falando, né? Eu já tive um júri ali na Unicinos, viu, Gustavo, do Prasjur, que o assistido me consolou depois do julgamento. O réu condenado me consolou, disse: doutor, não, a gente vai ficar tudo bem, a gente vai recorrer, né? O senhor fez um bom trabalho. Eu tava indignado, eu acabei não conseguindo lidar bem com aquilo ali. Então, assim, mas eu acho que é importante, porque isso de alguma maneira mostra que a gente se importa, que a gente acredita no que a gente está falando. E eu acho que, e aí não querendo me alongar muito, até pelo horário, né, Gustavo, eu ainda acho que para a gente conseguir ser transparente e ser sincero na nossa fala, eu acho que, assim, é fundamental que o nosso discurso ele seja tão natural e tão espontâneo quanto possível, que é um aspecto que está ligado, né? O nosso discurso ele tem que ser, de alguma maneira, natural, espontâneo. A gente tem que preparar, a gente tem que ter um roteiro, a gente tem que ter uma estrutura na nossa fala, mas a gente não pode se fixar num texto. Eu nunca vou chegar lá e ler uma fala pronta, por exemplo. E a linguagem que a gente utiliza tem que ser uma linguagem sincera, uma linguagem... Porque o júri é composto por pessoas da sociedade. Então, a nossa linguagem ela tem que acompanhar o nosso tempo. Tem que ser uma linguagem objetiva. Qual é o nosso tempo hoje? Objetividade, clareza, né? E a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro. Se eu chegar hoje no júri com uma linguagem de um orador das antigas, pegar um orador lá desses grandes advogados que nós tivemos na década de 50, 60, no tribunal do júri, o jurado vai achar que eu estou fazendo um teatro lá. Ele não vai acreditar em mim, ele vai dizer assim: olha, o sujeito está fazendo teatro aqui, não está, isso não é uma fala sincera. Porque a fala era muito diferente, a técnica do orador era muito diferente, a forma de se expressar era muito diferente, com palavras mais rebuscadas, com maior afetação, um pouco mais de teatralidade. Isso era muito utilizado. Eu não posso fazer isso hoje em dia, pelo menos eu acho que é inadequado fazer isso hoje em dia, porque eu não vou conseguir convencer, mesmo que eu esteja falando 100% verdade, sendo 100% honesto em relação àquilo que eu acredito, eu não vou conseguir transparecer, não vou ser percebido dessa forma. E se vocês me permitirem aqui, eu falei para vocês do Evandro Lins e Silva, e ele diz assim, ele tem um livro chamado A Defesa, agora não lembro se é A Defesa Tem a Palavra ou se é No Salão dos Passos Perdidos, que são dois livros interessantes, um livro escrito por ele e outro uma entrevista dele. Mas Na Defesa Tem a Palavra, eu acho, que ele diz: passou a época dos discursos afetados, pomposos, farfalhantes, da frase pela frase, da preocupação exclusiva pela forma, do desejo do brilho pessoal. A oratória forense, dentro da formação e do estilo de cada um, há de ser simples, objetiva e convincente. E aí eu vou mostrar para vocês uma fala, um trecho do júri do Evandro Lins e Silva, no caso do Oca Street, que foi um julgamento extremamente assim, de grande repercussão midiática, que nós tivemos, acho que foi na década de... Quando é que foi isso? 60, talvez? E foi um julgamento, assim, extremamente... de enorme repercussão, muito coberto, né? E aí, eu vou mostrar um trecho da defesa que fez o Evandro Lins e Silva. Se vocês conseguirem assistir, ver, se tiver algum problema, me avisem, tá? Estão vendo aí, Gustavo?
Tudo ok. Era uma mulher que não tinha, senhores jurados, os princípios que nós conservamos. Preferiu abandoná-los. Foi uma opção. Infeliz, depois. Sim. Ele tinha o direito de matar. Não sustentamos o direito de matar. Não suponha ninguém que eu venha aqui sustentar o direito de ter alguém que matar. Não. Eu tenho o direito de explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade. E depois tem um outro trecho ainda, aqui, ó. Com a palavra de Deus. Não será a teatralidade de uma acusação de última hora. Nem a mise-en-scène que foi posta tentando impressionar o júri. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, vejam, mesmo um gênio como Evandro Lins e Silva, que dizia o que era contra a teatralidade ou contra esses discursos afetados e pomposos, mesmo ele, hoje, né, se a gente olha o discurso dele hoje, a gente vê, olha, tem uma certa teatralidade, o jeito que ele fala, né, o gestual, e talvez, se a gente colocasse ele hoje para fazer um júri, nos tempos de hoje, as pessoas iam dizer, olha, uma certa teatralidade excessiva aqui, de repente não está sendo sincero, uma coisa assim, e eu acho que isso pode atrapalhar um pouco, né? A gente tem que tentar ser sincero. Qual é o grande objetivo de um orador? É que as pessoas entendam aquilo que ele está falando como se ele estivesse conversando aqui, como a gente está conversando, como se estivesse falando aqui numa roda de amigos. É assim que ele quer ser entendido, né? E isso vai ser importante para que ele consiga transmitir essa sinceridade. Uma outra coisa que eu queria falar, eu tinha várias coisas para falar, Gustavo, mas estou preocupado com o tempo aqui. Mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é fundamental... Tem 30 minutos, Stefan. Tem bastante tempo ainda. Posso ir? Sim, tá, qualquer coisa me corta aí, tá, Gustavo? Me corta, fica tranquilo. Uma coisa que eu queria falar para vocês também, que eu acho importante, como uma ferramenta de persuasão, é a gente ter muito carinho com o início da nossa fala e com o final da nossa fala. Nós temos... Isso é uma coisa muito antiga, não estou falando nada de novo. Tem um livro muito famoso chamado Retórica a Herênio, né, que é de alguns anos antes de Cristo. E Aristóteles, antes disso, já falava sobre isso, né? Mas hoje a gente tem comprovação científica, a gente tem estudos que mostram que que os itens que estão no meio de uma lista são aqueles que as pessoas menos lembram. Então, se a gente vê uma lista, né, a gente lembra muito do que está no início, a gente lembra muito do que está no fim, a gente não lembra do que está no meio. E assim, os momentos mais decisivos de um discurso, de um bom discurso, isso não serve só para tribunal do júri, isso serve para quando a gente vai fazer um bom discurso, um político, por exemplo, que vai fazer um bom discurso. O início da nossa fala é importante, o final da nossa fala é fundamental. O Aristóteles, na retórica aristotélica, ele separava o discurso em 4 partes, que seria o exórdio, a narração, a prova e a peroração, que seria o final. E o início da fala é muito importante, porque o início da fala a gente precisa mostrar para aquela pessoa que está nos ouvindo, no caso no tribunal do júri para o jurado, que a gente vale a pena ser ouvido. A gente tem que mostrar que a gente vale a pena, que o jurado, porque no início ele vai nos dar atenção. No início da nossa fala ele vai nos dar atenção. E a gente tem que mostrar que a gente merece que ele continue nos dando atenção. Então, é fundamental a gente começar bem uma fala, porque a gente cria empatia. A gente cria empatia. Por isso que eu tenho muito medo, Gustavo, de começar o semestre sendo muito insuportável com o meu aluno no primeiro dia de aula. Porque depois não vai mais me levar a sério, percebe? Então, a gente tem que mostrar, a gente fala brincando, mas é importante, né? A pessoa que está nos ouvindo, ela tem que
ter uma boa primeira impressão, porque isso vai ser fundamental para eu prepará-la para aquilo que eu vou falar posteriormente, o que é a função do nosso exórdio, é preparar o ouvinte, é deixar o nosso ouvinte dócil para aquilo que a gente vai posteriormente colocar para ele. E como é que eu acho que a gente tem que abordar isso, por exemplo, no tribunal do júri? Eu acho que eu tenho um amigo que é um promotor, que na verdade é o meu grande exemplo como orador, assim, de orador, é o promotor Dr. Marcelo Bertucci, e ele é muito bom no tribunal do júri, e ele sempre fala um negócio assim, a saudação tem que ser breve. O tribunal do júri tem uma tradição de a gente falar assim, e fala sobre o juiz, e a gente saúda o juiz, e a gente fica lá 5 minutos saudando o juiz, porque ele é excelentíssimo senhor juiz, papá, digníssimo, não sei mais o que, fala sobre ele, faz um grande elogio, e depois o promotor, a gente faz o mesmo elogio, e não sei mais o que, papapá, e pega pessoa por pessoa, e aí quando vê o sujeito já gastou 15 minutos, tá elogiando todo mundo, e não começou a falar ainda sobre o caso. E eventualmente a pessoa já, né, perdeu o interesse, já não está mais ouvindo o que ela vai falar. Não tem uma boa primeira impressão. Já vi júri que o advogado começou fazendo uma citação literária, o que não é um problema, se for curta, mas ele ficou sem brincadeira. Eu não sei, assim, acho que foram assim, uns 3 ou 4 minutos, mas que pareceram uma eternidade para quem estava ouvindo ele ler, e a gente sabe que a gente lê as coisas de um jeito que é muito enfadonho, de a gente ouvir uma pessoa lendo, a não ser que a pessoa tenha muita habilidade, a não ser que seja o William Bonner apresentando no Jornal Nacional, que eles são treinados para ler lá toda a notícia, parecendo que ele está falando conosco. Isso é um treinamento, né? Mas nós, mortais, quando a gente lê uma coisa, a gente tende a ser muito chato. E aí o sujeito 3, 4 minutos da fala dele, que é quando ele está precisando criar empatia, ele está lendo, ele está desperdiçando muito tempo, ele está desperdiçando atenção, ele está desperdiçando empatia, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de conectar com quem está ouvindo. Então ele dizia assim, a saudação ela tem que ser muito breve, mas eu sempre digo para ele que uma vez eu fui fazer um júri, foi muito engraçado, porque eu fui fazer o júri já com a intenção de fazer uma saudação muito breve mesmo, para falar sobre o caso, para ser mais interessante, para trazer alguma história mais relevante sobre o caso. E aí eu tô quase indo, assim, a gente voltou depois do almoço, do recesso, o pessoal tomando um cafezinho, quase entrando, quase ia ser a minha fala, a gente ia começar depois com a minha fala. E aí um jurado chega para mim e diz assim, porque eu faço júri, vocês podem me condenar, mas eu faço júri de beca, né? Eu ainda sou um conservador nesse aspecto. E aí o jurado chegou para mim, fez algum comentário, falou assim, pois é, e como eu acho bonito isso do tribunal do júri, e como é bonito assim, essa saudação inicial que vocês fazem, falando lá bem, falando bonito do juiz, não sei mais o que, e já na hora, já mudei toda a estratégia, eu disse, opa, o cara já me disse aqui que gosta disso, mas eu caprichei, mas fiz uma saudação assim, caprichada, né, elogiando lá o juiz, o promotor, não sei mais o que, os jurados, porque eu recebi esse feedback do jurado antes, e até uma discussão se o jurado poderia falar isso, né, mas enfim, então, de um modo geral, mas eu acho que a diretriz é válida, quer dizer, não desperdiçar muito tempo de atenção para falar sobre coisas que não são relevantes e que não vão te trazer nada de positivo. E eu acho muito importante a gente iniciar, isso eu aprendi fazendo, com a experiência, né? Eu acho que a gente não pode, a gente tem que ter clareza na estrutura da nossa fala e a gente tem que mostrar, desde o início para o jurado, onde a gente vai chegar. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de dizer para o jurado o que eu vou mostrar para ele ao longo da minha fala. O que eu vou provar para ele ao longo da minha fala. Qual é o meu ponto de chegada? O que eu quero que ele conclua ao final. E de preferência, vou fazer isso apresentando argumentos bons, argumentos fortes já de partida. Porque existe uma distinção também, quem escreve sobre oratória e sobre legal writing, fala muito que existe uma distinção entre o discurso falado e o discurso escrito.
Então, no discurso escrito, tendencialmente, a gente tem que apresentar bons argumentos no início. Por isso que o jornal tem a manchete lá bem grande, né, em negrito, e tem lá uma que eu nem sei qual é o nome que eles utilizam no jornalismo, né, mas tem lá um destaque, também letras grandes, e aí depois começa a matéria, né, e a matéria já, objetivamente, já te dá ali os pontos importantes no início, porque tendencialmente as pessoas não vão ler até o final, né. No discurso falado, isso é um pouco diferente, porque a gente consegue, as pessoas estão nos ouvindo, e se diz que elas são um pouco mais caridosas, né, e a gente consegue segurar a atenção delas, elas tendencialmente nos ouvirão até o final, né, exceto talvez numa plataforma EAD, pode ser que alguns alunos tenham ido embora já enquanto eu estou falando isso, não tem como saber, né. Mas de um modo geral, se eu estou numa palestra, as pessoas estão me ouvindo, elas vão ouvir até o final, elas estão ali, e no tribunal do júri, o jurado não pode sair correndo, ele tem que ficar ali até o final, então eu sei que ele vai estar ali, e eu posso guardar um argumento mais de impacto para o final da minha fala. Mas eu não recomendo que isso seja feito, porque eu acho que é importante a gente dizer já onde a gente vai chegar e dar 1h30, que é o tempo que eu tenho de fala, salvo, quando tiver mais réus é mais tempo ainda, mas para um réu só, 1h30 é o tempo de fala da acusação, 1h30 para a defesa. E é importante que eu já dê para o jurado isso e deixe já ele se acostumar com a ideia de que ele vai ter que entender isso ao final, de que eu quero que ele entenda isso ao final. E depois eu dou os argumentos para corroborar isso, que vão apoiar essa ideia dele. Então eu digo onde eu quero que ele chegue e eu deixo ele se acostumar com isso 1h30 e eu vou dando argumentos, e dando argumentos, e dando argumentos para isso. Porque se eu seguro, como eu gostava de fazer no início, por uma questão mais teatral até, e uma questão até de elegância, talvez, do discurso, mas se eu seguro o argumento importante para o final, pode ser que o jurado já não esteja mais prestando atenção, porque, de repente, eu não convenci ele no início, e aí ele pode ter formado uma convicção contrária, e o Gustavo sabe muito bem disso, porque o Gustavo escreve sobre isso, que no momento em que eu formo uma convicção, existe um viés de pensamento, que é o chamado viés de confirmação, confirmation bias, né? Então, eu formo a minha convicção em relação a determinado aspecto e depois eu começo só a buscar aquelas evidências que confirmam a minha desconfiança inicial, minha hipótese inicial, e eu inconscientemente ignoro tudo aquilo que infirma a minha hipótese, né? Então, se o jurado já se afastou de mim no início da minha fala, tendencialmente ele não vai mais dar atenção ou não vai se agarrar muito mais nos bons argumentos que eu trouxer posteriormente, porque ele já formulou a convicção dele na cabeça. Então eu preciso dar cedo no meu discurso, muito cedo eu já preciso dar para o jurado os argumentos que eu acho que são importantes para que ele possa, ao final, decidir a meu favor. E o final da fala é fundamental, porque o final da fala, que se chama de peroração, é o momento em que a gente chama, se diz, né, o momento de chamada à consciência, chamada para ação, call to action, né, a gente chama o ouvinte a agir, pede-se a ele alguma coisa, e é importante que a gente termine de forma forte, de forma mais impactante o nosso discurso, porque eu quero que o jurado fique com isso na cabeça na hora que ele for votar, posteriormente, né? Então, assim, é muito comum vocês verem lá um acusador fechando um discurso, uma acusação com um discurso do tipo, assim, que a vida da vítima não pode ser devolvida, mas que hoje os senhores jurados têm a chance de entregar à família da vítima um pouco de um sentimento de justiça que foi tirado pelas mãos do réu, por exemplo, né? Quando ele cruzou o caminho da vítima e vitimou não só ela, como a família, como filhos, etc, etc. Então, eu estou dizendo assim, jurado, condene, faça alguma coisa. Call to action. E a defesa tende a fechar com um discurso do tipo, peço que os senhores têm a chance hoje de colocar fim a essa injustiça, ao sofrimento que se impôs a um cidadão inocente que respondeu a esse processo, né?
E, de novo, eu vou falar da família e eu vou dizer que o jurado pode, votando pela absolvição, devolver o réu à família dele, à esposa, aos filhos, que muitas vezes estão no plenário. E eu estou dizendo para o jurado, você tem o poder de absolver e você tem o poder de trazer justiça para esse cidadão inocente, né? Então, isso é a peroração, a chamada ação. E eu queria pedir, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu queria pedir, eu queria mostrar para vocês uma fala. Tem um promotor que é muito bom, assim, tem várias críticas que a gente pode fazer, mas no Tribunal do Júri ele é muito bom, muito conhecido, que é o Edilson Mogenô Bonfim, assim, conhecido como um dos maiores tribunos também do país. E ele fez o júri famoso do Maníaco do Parque. E eu vou mostrar para vocês a peroração dele, que é a parte final do discurso dele, para vocês verem como é forte. Um discurso e não faz. Peraí que não é isso aqui. Aqui. Agora sim. Tristemente célebre. Não me dá nenhum pão a mais, não me dá nenhuma glória a mais, mas é no meu gabinete que eu recebi estas mocinhas, é no meu gabinete que eu recebi as mães dessas vítimas, foram lá com lenços como esse, que eu enxuguei um pouco das lágrimas de várias famílias, não só das que hoje estão sendo julgadas, mas das outras que já foram julgadas. E a nenhuma delas eu podia dizer, procurem os jurados para pedir um voto. Mas a todas elas eu dizia, devolver a vida da sua irmã, devolver a vida da sua filha, eu não posso. Mas se tem uma coisa que eu posso lhe prometer, não o voto do jurado, mas é tenha confiança nos jurados de São Paulo, porque eu confio nos jurados de São Paulo. Eu perguntaria ao Dr. Bonelli, que tem filhas e não há uma só, não me precisa responder o meu nobre amigo. O que é que pensa um pai que tem uma filha estuprada, que tem uma filha assassinada, que tem uma filha barbarizada em qualquer local e não no parque do Estado? Eu perguntaria a este magistrado, a quem eu tanto respeito e ao que tanto prezo, o que passa no coração de um pai em uma situação como essa. Eu pergunto à assistência e eu pergunto a cada um dos jurados homens, eu não me dirijo sequer às mulheres, que sabem o que é o gosto da maternidade e sabem o que é ser mãe. Eu respeito demais a dor daquela senhora que era mãe da vítima. Respeitava demais a dor dela. Me entristeci quando a vi assinando direitos autorais para fabricar filme, para vender ingressos, para fazer dinheiro com a tragédia de tantas moças vitimadas. Mas eu respeito a maternidade. Respeito, sobretudo, os seres humanos. É por este respeito que o Ministério Público, não em nome próprio, não atendendo o interesse de um, não atendendo ao interesse de uma só família, mas atendendo ao interesse do cidadão brasileiro, pede a Vossas Excelências uma condenação convicta, negando os quesitos propostos pela defesa e afirmando, não em dúvida, não como quem dá uma esmola, porque se tem uma coisa que depois de 4 anos de processo eu não preciso, é de esmola. Ninguém aqui precisa de esmola. Se o jurado disser que ele é semi-imputável, cada um com a sua consciência dirá convictamente, disse que ele é semi-imputável. Se disser que ele é imputável, estará dizendo, de acordo com o Ministério Público, com assistência de acusação, com a ciência psiquiátrica, eu diria, com os que deram o laudo. Se disserem algo a mais, será em favor de benesse ou pela atuação da defesa. Eu agradeço o júri, desejo a Vossas Excelências o julgamento que a sociedade há 4 anos aguarda de Vossas. Então vejam que é uma fala muito poderosa, né? Uma fala muito forte dele, e é uma fala, e esse é um excelente, assim, plenarista, um tribuno, assim, reconhecido no Brasil inteiro, e vejam como ele fala com paixão por aquilo ali, né? Ele deixa transparecer, vem aquilo que eu disse antes, né? A sinceridade naquilo que ele está falando, claramente a posição dele em relação àquilo ali, ele fala com elegância, porém de forma clara, de forma simples, sem teatralidade excessiva, e ele termina com uma fala muito forte, uma fala que a gente fica bem tocado quando a gente ouve ele falando, né? E um bom júri é esse, que a gente ouve lá um promotor falando e a gente pensa assim, puxa, como ele tem razão, acho que eu concordo com ele. Quantas vezes eu não saí de um júri assim?
ouvindo um promotor falando e pensando, puxa, mas esse defensor não vai conseguir fazer nada, porque a acusação foi muito boa, tô convencido, tô convicto. E aí depois a gente ouve o defensor falar e a gente pensa assim, agora não sei, agora tô em dúvida. O defensor foi muito bem, agora não sei se eu concordo com o acusador. E isso mostra que a gente teve um debate de altíssimo nível e não é raro a gente ver isso no tribunal do júri, tá? Então, assim, eu, pelo meu tempo, tá, Gustavo, eu vou parar por aqui. Eu teria, assim, muito para falar ainda, mas eu vou parar por aqui, perdão. Mas eu quero dizer a vocês que, para a gente desenvolver isso, a gente tem que praticar. Então, essas coisas, eu não acredito muito em talento, eu falo isso o tempo todo, eu acho que a gente desenvolve as coisas com muita dedicação, com muito trabalho, com muito empenho, muita ética de trabalho, a gente desenvolve essas coisas. E particularmente aqui na Unicinos, eu tenho muito orgulho de participar, de pertencer a essa instituição e ver o que ela faz em espaços como o Prasjur, por exemplo, qual também tenho a honra de pertencer, que são espaços em que a gente consegue, a um só tempo, conciliar a assistência social, atender a uma sociedade, a uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, e, ao mesmo tempo, a função técnica. Os alunos se aprimoram muito porque eles participam dos atendimentos, a gente consegue prestar assistência a essas pessoas, e, com isso, os alunos conseguem ter uma rica de uma experiência já no início do curso e durante o curso, com as oficinas que a gente promove, quando a gente faz simulações de júri, mas quando eles vêm até o Prasjur, para a gente trabalhar juntos nos processos, para que a gente consiga fazer as defesas dessas pessoas. Dá uma vivência muito grande, porque a gente não pensa que a gente vai se formar e depois a gente vai começar a ter experiências, a gente tem que trazer isso já para o nosso curso. E eu disse a vocês, no início da minha fala, que de alguma maneira as pessoas procuram muito o curso de Direito pensando nisso, pensando nessas carreiras que o curso de Direito permite, que são inúmeras, concursos públicos que são muito procurados porque remuneram bem, altas remunerações, a despeito de serem muito disputados. Mas eu me permito dizer a vocês que o meu desejo pessoal aqui é o seguinte, e uma última história, com isso eu encerro. Eu fui uma vez ao fórum, depois que eu entrei na Unicinos, eu estava em São Leopoldo e fui ao fórum em 2014, eu já estava 1 ano e pouco na Unicinos, e eu vejo uma senhora que me olha e ela claramente me reconheceu, mas eu não sou um bom fisionomista, eu não reconheci ela, mas eu pensei que deveria ser parente de alguém, eu deveria conhecê-la pelos atendimentos que a gente faz no Prasjur. E ela chegou do meu lado, ela veio meio correndinho, assim, no corredor, ela me viu, se iluminou, assim, quando ela me viu, e veio até mim e disse assim: Dr. Stefan, eu penso no senhor todos os dias, e eu rezo pelo senhor todos os dias, porque eu agradeço por Deus ter me dado um grande advogado para defender o meu filho. E aquilo que ela achava que era um mérito meu, não era um mérito meu, era um mérito dos alunos da Unicinos, que fizeram certamente uma defesa de muita qualidade no processo dela, mas aquilo me marcou muito, e até hoje eu lembro daquela história sempre, porque foi muito impactante para mim perceber que uma pessoa que eu nem reconheci rezava por mim todos os dias, né? E eu acho que aqueles honorários, para mim, foram os melhores que eu já recebi. Não foi de a gente fechar um contrato bom e ser bem remunerado, foi de ver como a gente conseguiu impactar na vida de uma pessoa. Não só eu, mas principalmente os alunos aqui da Unicinos. Então, meu desejo pessoal a vocês é que vocês ingressem neste belíssimo curso de Direito, e que vocês possam passar pelas minhas disciplinas. Vou ficar muito feliz. Espero que vocês se encontrem nesse curso, e ao se encontrarem nesse curso, eu espero que vocês se realizem, que vocês tenham todos os êxitos que vocês procuram, mas que vocês também possam fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acho que isso talvez seja o que de mais especial vocês podem fazer com o futuro de vocês. Então, eu queria dizer, de novo, Gustavo, que é uma satisfação, espero ter contribuído de alguma forma, te agradecer de novo pelo convite que tu me fizeste,
dizer que é um prazer e estou sempre à disposição de vocês, da coordenação e à disposição dos nossos alunos aí, se quiserem conversar comigo, trocar uma ideia, vai ser um prazer. Eu agradeço muito, Stefan, pela tua fala. Agradeço muito aí aos alunos que participaram, às pessoas que estão conversando com a gente aqui, a Jéssica, que disse que ela tem uma pessoa muito próxima dela aqui, que ela gostaria que ingressasse aqui no Direito com a gente. Então, assim, a gente fica super feliz de ter vocês aqui. Lembra dele, o Nicolas também que faz um comentário aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Mas eu queria, aqui no final, fazer só uma menção de uma coisa. Assim, o Tribunal do Júri tem toda essa mística que envolve grandes oradores, e o Brasil tem grandes oradores muito conhecidos já, muito famosos. Mas acho que a gente consegue ver um grande orador quando a gente coloca ele numa situação na qual ele não está preparado, que não é uma situação comum da vida dele. E eu queria mostrar para vocês uma pequena coisinha do qual eu tenho assim um grande orgulho, no qual a gente pode mostrar para vocês exatamente a ideia de um orador. Eu quero só mostrar com vocês aqui um minutinho. E aí, não sei se vocês estão vendo ali, um trecho do vídeo do YouTube, no qual eu separei aqui, isso não estava no script, vocês podem ver pela própria fisionomia do Steph, mas eu quero mostrar para vocês o que é um grande orador quando ele se depara numa situação de extrema dificuldade, no qual ele está conversando sobre um assunto extremamente técnico, que vocês podem ver ali, que é sobre violência contra crianças e adolescentes, no qual a gente tem. Eu vou deixar só um minutinho aqui e depois eu vou fazer um comentário final. Outros tantos casos que a gente tem, e talvez até estejam compreendidos no meio dessas estatísticas que a gente levanta aqui, outros casos que são noticiados como abuso, na verdade não são abusos, né? Então o judiciário ele tem lidado com essa questão de forma bem prudente, como deve ser, porque é uma acusação grave. Em geral, esses crimes, estupro de vulnerável, etc., são acusações muito graves, né? E o judiciário tem que ter muita prudência para analisar isso. Então, é fundamental que se faça avaliações psicológicas para que se possa determinar se de fato a criança realmente demonstra que foi abusada, ou se na verdade aquilo ali é uma coisa que a mãe acaba eventualmente, né, em virtude de algum conflito, de algum interesse que ela tenha, acaba colocando, né, a criança cria uma falsa memória, isso é muito comum. Então, muitos casos que a gente acaba trabalhando, até aqui no Núcleo de Práticas Sociojurídicas, a gente tem 2 casos ali em que a gente tem avaliações psicológicas que dizem que a criança demonstra indicativos de alienação parental. Então, é muito importante que isso seja tratado também pelas vítimas de abuso sexual, que denunciem, mas também que se conscientize que essas acusações são extremamente graves e que acabam abalando profundamente a família. E que não se coloque uma criança... E é isso que eu queria ressaltar. Veja para vocês, eu não tenho dúvida, e daí o grande orgulho que eu tenho sempre do professor Stefan, que não tenho dúvida que vocês podem ver pela gravação de um programa de televisão, há 6 anos atrás, ele ainda tinha o cabelo arrepiado, hoje é um pouquinho menos, mas vocês verem como é a qualidade do que a gente tem. Eu sempre gosto de ressaltar isso, embora aqui no Ensinos, no curso de Direito, a gente não é perfeito, por óbvio, a gente tem muita coisa para melhorar, a gente trabalha muito para sempre tentar melhorar. Os nossos alunos aqui, o Nicolas, por exemplo, é um que é testemunha disso, mas eu queria dizer que aqui a gente preza muito pela qualidade dos professores, todos os professores que a gente tem são professores concursados, né? Ninguém entra no Ensinos porque é primo, cunhado, primo, vizinho de alguém importante, ao contrário. O professor Stefan fez um concurso para entrar no Ensinos, eu fiz um concurso para entrar no Ensinos, e a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente foi melhorando e desenvolvendo e aprendendo com vocês, alunos, aprendendo com vocês, que cada vez que a gente está na sala de aula e debate e discute e tenta ensinar alguma coisa para vocês, normalmente quem aprende muito somos nós. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido vocês aqui, de vocês conversarem. Se quiserem colocar mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, a gente pode aproveitar esses minutinhos para conversar com o Stefan, que a gente ainda tem aqui 4 minutos. Mas, no mais, eu queria agradecer assim, profundamente, Stefan. Acho que tua fala sobre o júri dá bem uma compreensão para quem está olhando de fora, né, que o júri totalmente nesse estereótipo de senso comum que a gente tem, né, das séries, especialmente, do romantismo, mas não há dúvida de que o júri ainda é um grande momento de grandes oradores e, sem sombra de dúvida, você é um dos nossos grandes oradores, especialmente, né, em relação ao júri, daqui que a gente tem no Ensinos, e notavelmente
trabalhando no Prajur com a gente, com a população aqui mais carente de São Leopoldo, com pessoas hipossuficientes que não têm condições de contratar grandes advogados privados de renome. Não, nós temos aqui os nossos professores, o professor Stephanie e outros, que estamos aqui trabalhando de forma gratuita para a comunidade, a gente não recebe absolutamente nada, e ao mesmo tempo prezando para dar o melhor atendimento possível, a melhor qualidade possível de defesa para essas pessoas que estão aqui perto da Unicinos, aqui em São Leopoldo, especificamente falando. Então, assim, te parabenizo, Stefan. Aqui, em princípio, não entraram outras perguntas, mas se quiserem comentar, eu abro aqui, não tem nenhum problema. Mas, se não, te agradeço profundamente, Stefan, e acho que fica essa minha homenagem a ti, como por teu reconhecimento também aqui, e a parceria que tu tem com a gente sempre em relação às atividades do júri, às atividades do Prajur também. Te parabenizo publicamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, de novo, né? Fico muito feliz, muito contente, muito faceiro pelo espaço que tu me deste para falar com os alunos. Tu sabes que eu gosto muito de conversar com eles sobre isso, e fico muito comovido aí por te ouvir falar. Não esperava, vocês viram que eu não esperava essa fala do Gustavo. Me condenou ali, Gustavo mostrou a idade já, mas te agradeço do fundo do coração, e de minha parte fico à disposição dos alunos, se quiserem entrar em contato depois, não sei se tem como disponibilizar meu e-mail, alguma coisa assim também vai ser, acho que eles conseguem no site, né, Gustavo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, fico à disposição, e te agradeço novamente. E só aproveito para terminando, então, para avisar vocês que o Conecta tem toda essa semana, vocês sabem, tem diversas atividades do direito. Por exemplo, hoje a gente comentou um pouquinho do Prajur, amanhã tem um Prajur um pouquinho, tem uma atividade sobre mediação, tem sobre arbitragem, tem uma conversa com professores, na qual eu também vou estar na quinta-feira, tem momentos específicos para conversar com os coordenadores do curso, um dia por semana tem um coordenador aí disponível para conversar com vocês. Hoje o professor André, amanhã o Tomás, quarta eu, quinta o Tomás, sexta eu de novo. Então, a gente está aí à disposição para conversar com vocês da melhor maneira possível aí e sanar todas as dúvidas de vocês sobre o nosso curso. No mais, muito obrigado, tenham uma excelente tarde, uma excelente semana e se cuidem, que a pandemia está por aí. Muito obrigado.